Olá, eu sou Davi Gaiotti do canal Fórmula Excel e estou aqui para dividir um pouco mais dos meus conhecimentos de Excel com vocês. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre formatação de célula. É uma coisa básica, porém que muita gente desconhece as formatações de células que existem e por isso tem dificuldade às vezes no dia a dia. Então, nós temos aqui uma planilha em branco. Nós vamos colocar alguns valores aqui depois para demonstrar a formatação de célula. Formatar célula está aqui na página inicial, na primeira aba aqui do cabeçalho. E vem aqui neste grupo aqui chamado células, onde está o inserir, excluir e formatar células. Clicando aqui, você pode vir aqui, tem várias opções sobre largura da coluna, altura da coluna. E tem aqui também formatar células. Nós vamos mexer aqui. Formatar células. Esta caixa de formatar células tem aqui número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção. Nesta aula nós vamos trabalhar um pouco mais forte em número. Tem diversas formatações aqui que às vezes é desconhecido para nós e que podemos utilizar no nosso dia a dia. Quando formatamos como geral, ela é uma célula sem formatação, vamos dizer assim, sem um número específico, não tem nenhum formato específico. Então, o que você escrever, seja ela número, seja com vírgula, seja uma descrição de um texto, é uma formatação que ela não dá uma cara para aquela célula, né? Ela fica, o que você colocar, ela aceita, ok? E nós temos aqui formatação de número. Quando você clica aqui na formatação de número, você vai ter aqui as opções: casas decimais, uma casa, diminuir para uma casa, duas casas, três casas, e aí ele vai colocando aqui o exemplo aqui embaixo. Normalmente seria duas casas. Também dá para usar o separador de milhar. A cada 1000 ele coloca um pontinho. Então, se nós colocarmos aqui, olha lá, apareceu o pontinho aqui na casa do milhar. Se tirar, some o pontinho aqui também. E aqui nós podemos classificar ele também como número positivo, fica na cor automática, e número negativo fica na cor vermelha. Nós podemos colocar também nesta categoria aqui de número. Então vamos aqui para um exemplo. Vou fechar aqui e vamos selecionar toda a planilha. Você pode vir aqui formatar células ou simplesmente utilizar o atalho Ctrl 1, que é mais rápido, ok? Então eu vou estar sempre utilizando este Ctrl 1. Vamos formatar as células aqui para número que, se for negativo, vai ficar vermelho, ok? Então vamos aqui, digitamos o número normal, duas casas depois da vírgula, é o que nós deixamos lá. Agora eu vou digitar um número negativo. Ele já fica automaticamente vermelho. Isso é para qualquer célula. Menos um, qualquer uma que você vier, porque nós selecionamos a planilha inteira. Ok? Então essa formatação é bem simples, mas já deixa visualmente a planilha melhor. Tá bom? Vamos novamente aqui, Ctrl 1. Então tá aqui a formatação de número. Vamos agora para moeda. Na formatação de moeda, ele vai inserir automaticamente o símbolo da moeda que você quiser. Nossa moeda é o real, tem aqui o símbolo do real, mas tem o euro, tem o dólar e tem diversas moedas do mundo inteiro aqui. Aí basta escolher e ele vai colocar aqui na célula. Tem até bitcoins aqui, né? Então, diversas moedas, você escolhe qual moeda você quer e aí você padroniza. Então vamos colocar aqui em real, permanecendo
a formatação lá que negativa é vermelho, também dá para manter. Ok. Quando você insere um número, ele já coloca aqui o valor em real, organizado, né, conforme está naquela descrição da formatação de célula. Vamos colocar um número negativo, ficou vermelho, colocou aqui o símbolo da moeda e manteve a formatação. Aqui tem um separador de milhar, mais as duas casas depois da vírgula. Vamos apagar este daqui e vamos para o próximo. Ctrl 1. Contábil. Contábil, você escolhe também as casas decimais e aqui o símbolo da moeda. Simplesmente isso. Então, só escolher o símbolo da moeda, não vamos fazer nenhum teste aqui. E aí ele já automaticamente, todo número que for digitado vai aparecer com este símbolo. Eu estou colocando aqui na planilha inteira, mas vamos dizer aqui que você tenha apenas uma coluna que você queira. Basta selecionar uma coluna e nesta coluna você coloca a sua formatação. Então vamos colocar aqui, por exemplo, contábil em reais mesmo. Ok. Aqui, deixa eu ver que formatações estão nessas células. Está em moeda, vamos colocar em geral. E na coluna D está contábil. Aqui o número que você digitar, ele já vai transformar aqui com o valor da moeda, né, em toda aquela formatação que já tem. Se eu digitar o mesmo número aqui, ele vai ficar, é geral, ele fica como uma descrição de texto mesmo. Ok? Vamos para a próxima. Vamos selecionar só a coluna D. Aqui nós podemos colocar data. Na data. Então na data nós temos aqui vários formatos. 14/3/2012. Então fica 14, fica o primeiro número, dia, barra, mês, barra e o ano. Podemos selecionar aqui também, colocando o dia da semana, uma descrição mais completa aqui da data. Aí coloca o dia, coloca o mês e coloca o ano. Vamos selecionar isso daqui para vocês verem. Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, uma data. 12/5/2020, por exemplo. Ele já vai puxar, vai ser uma terça-feira, 12 de maio de 2020. Podemos fazer outra forma aqui. Vamos colocar aqui dia 1/1/2020. Primeiro dia do ano. Vamos ver que dia que cai. Numa quarta-feira, 1º de janeiro de 2020. E tem as demais formatações também que nós podemos colocar. Então ele fala assim, ó, só coloca o dia e o mês, né? Coloca o ano na frente, depois o mês, depois o dia. E aí você escolhe com o mês abreviado. Tem diversas formatações aqui. Tem com hora também, dá para formatar com hora. Tem só o mês e o ano. Vamos colocar essa daqui, ó, mês e ano. Aparece só o mês e o ano. Por mais que você digite o dia aqui, vai aparecer somente o mês e o ano. 17/5/2019. Maio de 2019. Ok? Vamos voltar lá novamente. Bem, e aqui tem as localidades também, para você escolher. Tem a formatação como hora. Na formatação como hora tem algo aqui bastante bacana, que aqui essa é a hora normal, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, se você quer digitar 23 horas, você não pode utilizar a normal. Vamos dar um clique aqui. Vamos colocar aqui, ó, 2.00. 13 horas, ok. Agora colocar aqui 23:00. Ele também selecionou aqui 23 horas. Vamos colocar aqui que você quer 40 horas. 40. Olha lá. Ele não coloca 40 horas. Ele transforma 24 horas
e aí ele soma mais quantas horas faltam para 40 e ele traz aqui 16 horas. Ok. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um relatório que precisa de horas, né? Vamos dizer um relatório de manutenção, quantas horas a máquina ficou parada? 40 horas. Quantas horas levou o transporte? Uma planilha de logística. Ah, o transporte leva 35 horas. Não pode ser utilizada essa formatação. Tem uma outra formatação aqui que dá para utilizar. Por exemplo, essa daqui, ó. 37, dois pontos. 30.2.55, ó. Tá ok? Pronto. Olha lá, 40 horas ele aceitou. Ok? Agora, se for horas do dia, 24 horas, basta selecionar aqui e colocar a primeira opção, tá bom? Aí ele vai falar somente as 24 horas do dia. Se for além das 24 horas, se for soma de hora, quantidades de horas de um período maior do que um dia, aí é recomendado utilizar esta formatação aqui. Ok? E ele coloca também aqui a data e a hora, se você quiser. Eu vou colocar esse de data e hora aqui, para darmos uma olhada. Olha lá. Ele já coloca aqui, né? Aqui saiu, mas se você digitar aqui 1/10 de 2019, dá um espaço e você coloca a hora, meio-dia. Pronto. Ele mantém a formatação. Ok? Bem, vimos aqui hora, porcentagem. Porcentagem é simples, basta escolher o número de casas decimais e aí ele vai transformar o número em percentual. Fração. Fração também é simples, você escolhe aqui qual o modelo que você quer. No caso aqui, máximo de um dígito, de 1/4. Vamos deletar esses daqui. Vamos colocar aqui 2/8. Ah lá. Ele transforma para 1/4. Vamos colocar outro número aqui. 10/30. Ele já vai falar, é 1/3. E ele vai transformando, né? No máximo com um dígito em cada um, ok? Então, por mais que você coloque aqui 100 dividido por 400, ele vai trazer 1/4. E tem as outras formatações também que você pode colocar, que aí ele vai transformando o número também. Então, por exemplo, aqui 8/16. Se você colocar aqui 100 por 200, ele vai transformar 8/16. Vamos colocar aqui 300 por 1000, 5/16. Ele vai transformar tudo com o denominador 16. Ok? Vamos para mais algumas formatações. Aí aqui tem número científico, né? Então você digita um número e ele vai lá e coloca o exponencial, né, para você qual que é aquele número. Então, só um exemplo aqui. Vamos colocar aqui 1.200.000. Ele já colocou em número científico 1,20 exponencial mais 6. Ok? Vamos voltar lá novamente. Como texto, quando você colocar como texto, tudo se transformará em texto. Então ele já vai se alinhar aqui à esquerda e tudo que você digitar vai ser texto, seja ele letras ou números. Especial. Aqui também é bastante bacana que você consegue colocar, por exemplo, o CEP. Então você coloca o CEP aqui, ele vai transformar já o número
na quantidade do CEP, né? Os 5 primeiros dígitos e os 3 dígitos depois do hífen. E aí tem o CPF, tem telefone. E aqui tem um personalizado. Personalizado também você consegue encontrar. Então, se você tiver um valor aqui na célula, vamos colocar aqui um número, né? Esse número, vamos lá no personalizado. Personalizado, aqui. Você pode selecionar qualquer um. Aí tem por hora, tem minutos, tem o CEP. E aí você escolhe, pode ir testando aqui cada um. E se você selecionar apenas esta célula e dar um Ctrl 1, você for no personalizado, ele vai mostrar o exemplo aqui em cima. Então aqui tem o exemplo. Ó. Conforme você for mudando aqui, ele vai mostrando qual que é a formatação que fica dentro da célula, como exemplo. Olha lá, em horas, data, e assim vai. Vermelho se for negativo, olha lá, mês e ano, horas, data e hora, ok? Ele vai mostrando aqui como que fica cada formatação desta personalizada. Bem, nas próximas aulas nós falamos um pouco mais sobre alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção, que esses daqui são mais básicos, mas o mais bacana são essas formatações de números que poucos utilizamos, mas que é muito importante também, ok? Um grande abraço, se inscreva no nosso canal e até a próxima.